Olá, meus amados, graça e paz. Que o Senhor Jesus continue sendo o poderoso Deus da nossa vida, do nosso coração e da nossa alma. Eu estou lendo um livro aqui, até já encerrei a leitura dele e comecei a lê-lo novamente. Mas o Senhor tem me impulsionado a deixar uma palavra acerca de algumas coisas que eu anotei aqui desse livro. O livro é do escritor e pastor Hernandes Dias Lopes, De Pastor a Pastor. É um livro muito tremendo, muito edificante, muito real, e se você não leu, eu recomendo você a ler. Ele começa no prefácio aqui dizendo: este livro é grito da minha alma e o soluço do meu coração. Ele aborda que escreveu esse livro com gemidos, com orações, com dores e às vezes lágrimas aos pastores do Brasil, ou aos pastores aonde chegar esse livro. E eu confesso que esse livro mexeu muito comigo, mexe com o nosso caráter, com a nossa moral e com o nosso dia a dia de pastor. E o Senhor me incomodou para falar um pouquinho aqui só do prefácio para nós. Ele aborda que Charles Spurgeon dizia para seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para seres embaixadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixeis de posto, deixando de ser embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então ele fala da firmeza da chamada, a firmeza da vocação, a firmeza do pastorado, que não devemos abrir mão por nada. Então ele escreve aqui: estou convencido de que a maior necessidade que temos na igreja contemporânea é de um grande despertamento espiritual na vida dos pastores. Interessante que geralmente as pessoas pregam, proclamam, anunciam um despertamento e eles se dirigem primeiramente à igreja. Eles tentam despertar primariamente a igreja. Mas eu concordo com o pastor que precisamos de um despertamento espiritual que comece vigorosamente na vida de nós pastores. É nós que estamos precisando ser despertados, acordados e avivados pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo e a sua palavra. Ele diz assim: se os pastores forem gravetos secos a arder, até lenha verdade pegará fogo. Como dizia um pastor que eu ouvi pregando: se você é um iceberg, a sua igreja será uma geladeira, a sua igreja será fria. Mas se você é um tição tirado do fogo, como diz a expressão lá de John Wesley, a sua igreja será fogo puro, fogo verdadeiro de Deus. Aleluia. Dwight Moody, ou o famoso ganhador de almas Moody, ele disse num de seus livros que o despertamento da igreja tem início quando se acende uma fogueira no púlpito. Não adianta, meus amados amigos, companheiros e pastores, desejarmos um avivamento para a igreja, desejarmos um despertamento para a igreja, se esse avivamento ou despertamento não começar primeiro na minha vida e na sua vida. Não adianta desejarmos um avivamento se o altar, se o púlpito está morto, seco, frio, gelado. Então, para desejarmos o verdadeiro avivamento ou pregarmos, precisamos ser despertados.
avivados, levantados com poder e graça, vigor e desejo de fazer para Deus novamente. Se por um lado os obreiros são o principal problema da obra, por outro, eles também são o principal instrumentos para o crescimento da obra de Deus. Precisamos desesperadamente de um avivamento no púlpito, ou nos púlpitos do Brasil. Moody escreveu em um de seus livros que o pior e o maior problema da igreja são os obreiros hipócritas, obreiros que não oram mais, obreiros que não vivem mais a palavra, obreiros que já se acham muito, já se acham que conhecem muito, que sabem muito, e então são questionadores de tudo e não fazem mais nada. Ele diz que o pior agente de Satanás na igreja é um obreiro que perdeu a visão, é um obreiro que perdeu o temor, é um obreiro que perdeu o fervor espiritual. Então eu concordo. Precisamos desesperadamente de um avivamento no púlpito, na vida dos obreiros, na vida dos pastores. Aí sim vamos transmitir para os nossos ouvintes vida, fogo, graça, poder, milagre, Deus. Caso contrário, vai continuar esses cultos frios e mornos que a gente tem visto por aí. Eu tenho viajado um pouquinho por esse Brasil, e tem igrejas, irmão, que você já não sente mais a glória e a graça do Senhor. Olha que interessante. Precisamos de pastores que amem mais a Deus do que suas vidas pessoais e seu sucesso pessoal. Estamos vivendo num tempo que os pastores, ministros, lógico que tem o remanescente fiel, lógico que tem um grupo que não se vende, que não se rende, lógico que tem um grupo que não abre mão, vai morrer, mas não abre mão daquilo que Deus chamou eles para fazer e vocacionou eles. Mas uma boa parte de pastores hoje, o que observamos é que eles estão mais preocupados em seu sucesso pessoal, em seus recursos pessoais, em sua fama pessoal, em sua popularidade pessoal, do que no verdadeiro reino de Deus. Então precisamos de pastores que amem mais a Deus do que seu sucesso pessoal. Precisamos de pastores que se afadiguem na palavra e tragam alimento nutritivo e verdadeiro para o povo de Deus. Ora, amados, você que tem um pouquinho de sensatez e conhecimento bíblico, você vai concordar comigo. O que tem de pastores, ministros, pregadores, pregando bobagens, heresias, coisas antibíblicas, não está escrito. Essa teologia da prosperidade, ela é uma desgraça na vida das pessoas, ela traz mais prejuízo do que ganhos. Essa teologia da apostasia generalizada que está por aí é uma sepultura aberta. Vivemos nos tempos do fim, e que o Senhor nos deu discernimento do falso e o verdadeiro, do justo e do ímpio, do trigo e do joio. Não se esqueça que o trigo é comida, é alimento, e o joio é veneno, e não podemos achar que é a mesma coisa. Então, precisamos de pastores que conheçam a intimidade de Deus pela oração e sejam exemplos de piedade para o rebanho. Precisamos de homens de verdade, que Deus nos ajude a sermos homens de verdade, que vivamos uma vida piedosa, justa, irrepreensível diante do rebanho. As nossas atitudes e comportamentos falam bem mais alto
do que nossas palavras. Precisamos de pastores que deem a vida pelo rebanho, ao invés de explorarem o rebanho, como nós temos visto por aí. Meu querido, estão pregando um evangelho falso, estão pregando um evangelho light, estão pregando um evangelho deturpado, estão pregando um evangelho com interesses escusos, com interesses pessoais. Não se pregam nos púlpitos. É lógico que tem o remanescente, é lógico que Deus tem os seus pregadores fiéis que não vão abrir mão, mas na maioria dos púlpitos ou dessas igrejas que não estão levando a coisa a sério, não se prega sobre a graça salvadora, não se prega sobre a teologia do pecado, não se prega sobre a libertação verdadeira, bíblica, não se prega sobre o novo nascimento, não se prega sobre a justificação pela graça, a santificação, não estão pregando a justificação pelo sangue do Cordeiro. Não, estão falando um monte de baboseiras, interesses escusos por trás disso. E estão trazendo mais mal às pessoas do que bem. Precisamos de pastores que tenham coragem de dizer não, quando todo mundo está dizendo sim. E de pastores que dizem sim quando todo mundo está dizendo não. Mas sabe o que eu vejo hoje, irmãos? A maioria dos pastores estão corrompidos no sistema, pelo sistema e dentro do sistema. Se o camarada falar fora o que contraria o sistema, eles cortam o salário dele, eles tiram ele do pastorado e mandam ele plantar batata. Mas precisamos de pastores que discordam do erro, do engano, da falsa teologia, da falsa pregação. João foi um deles. Elias foi outro. Discordou do sistema. Sofreram, apanharam. Alguns morreram, mas estão com Deus eternamente. Deus não conta com covardes e não precisa de covardes comprados, corrompidos pelo sistema. Deus quer homens que tenham liberdade e que dê liberdade a Ele para falar, ainda que morram. Então, meu querido, precisamos de pastores que não se dobrem ao pragmatismo, à mescla, nem se vendam sua consciência por dinheiro ou sucesso. Engraçado que a maioria dos pastores que metem o pau, que criticam abertamente os pregadores que ganham ofertas, são os pastores que ganham muito dinheiro. Irmãos, tem pastores presidentes aí ganhando 100 mil reais por mês, livre de tudo. 50 mil, 30 mil, 20 mil. Aí quando você vai ganhar 3, 4, 5 mil, eles ainda querem te bloquear e te criticar e acham que você está ganhando muito. Mas chegou-se um tempo que o povo também acordou. Chega de ser trouxa, chega de ficar concordando e eles só matando a gente. Deus abriu os nossos olhos. Então, precisamos de pastores fiéis e não de pastores populares. Infelizmente, os pastores populares, eles pregam até mentira, engano, e o povo está aplaudindo e gostando e agradando. Eu nunca vi um negócio desse. Mas Jesus disse que eles o rejeitavam, o desprezavam porque ele pregava e falava a verdade, vivia a verdade. A verdade confronta, a verdade ela não massageia o ego, ela trava o ego, ela bagunça o ego para que o homem conserte a sua vida. Porque a verdade diz, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. A verdade diz que você tem que ser liberto e transformado, e o ser humano não quer ouvir a verdade. Mas João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Precisamos de homens quebrantados e não de astros ensimesmados, que ensinam a si mesmos e não vivem nada. Acham-se donos da verdade, acham-se doutores da verdade. Talvez um dos grandes problemas contemporâneos seja que temos estrelas demais na constelação da CREI evangélica brasileira. Isso mesmo, estamos convivendo com estrelas demais, cantores estrelados, pastores estrelados. O Fernandinho veio num show aqui em Uberlândia, e quando ele foi adorar o Senhor, ainda cobrando 20 mil reais, livre de tudo, ele ainda ordenou que ninguém ficasse com ele no palanque, nenhum pastor podia ficar lá. E cheio de não me toque, cheio de dá licença, cheio de estrelismo de pastor, estrelismo de cantores. Mas culpado é nós, culpado é o povo que dá espaço para isso. Porque se fecharmos, quero ver, não existe pastor sem povo, sem ovelha, não existe cantores sem povo. Se o povo começar a mudar o pensamento, quero ver se eles não mudam, porque não vai ter público para eles. Há pastores que gostam de ser tratados como astros de cinema e como atores de televisão. É importante que se diga, entretanto, que as estrelas só brilham onde o sol não está brilhando, onde o sol da justiça brilha, que é Cristo, que é Jesus. Não há espaço para o homem brilhar. E aonde o homem está brilhando, Jesus está fora. Jesus não está no meio. Deus não divide sua glória com ninguém, meu irmão. Isaías 42:8. A minha glória, pois a outro não dou, não distribuo, não divido com ninguém. Mal, Deus nos dá a honra. Mal. Toda glória ao homem é glória vazia, é vanglória. Não devemos gloriar-se homem nenhum, irmãos, do mais simples ao mais poderoso, nenhum. Somente Jesus deve ser exaltado na igreja, somente Ele. O culto à personalidade é idolatria e uma abominação para o Senhor. E o que tem de astros, cantores, pastores, pregadores, sendo idolatrado, não está escrito. Minha ardente expectativa é que os pastores sejam os primeiros a acertarem sua vida com Deus. Querido, eu parei um tempo e comecei a orar, e comecei a consertar com Deus tudo que estava errado na minha vida, tudo que estava bloqueado, tudo que me impedia de avançar espiritualmente, de conhecer mais de Deus, de receber mais de Deus. Eu cancelei, anulei, fiz um conserto, e como a minha vida tem mudado depois disso. Querido pastor, pregador, ouvinte, dá uma parada, faz um mapeamento, faz uma introspectiva e uma retrospectiva, e faz um conserto sério com Deus, e a partir de agora passa a pregar e a viver de verdade a palavra do Senhor. Deus vai te abençoar tremendamente, poderosamente. Precisamos chorar entre o pórtico e o altar e clamarmos a Deus por um tempo de restauração. Precisamos. O grande reavivamento que veio sobre a igreja coreana no começo do século XX foi resultado do quebrantamento de pastores. Se não houver quebrantamento de pastores, se não houver confissão de pecados de pastores, se não houver consertos de pastores,
se não houver restauração de pastores, não vai haver avivamento. Porque nós precisamos tanto quanto os membros que estão sentados lá embaixo. Olha, irmão, nós presenciamos através dos livros e da Bíblia que o despertamento espiritual, ele é fruto de conserto, quebrantamento, lágrimas, orações, jejum, palavra e vida verdadeira. Sem isso não existirá avivamento nem na sua vida, nem no seu ministério, nem na sua igreja. Infelizmente, há muitos pastores comprometidos com o mundo, com o sistema, com rabos presos, com pecados ocultos, por brigas de poderes, para ver quem é o presidente da convenção tal, quem manda mais, quem manda menos, quem tem mais prestígio. Enquanto isso, o tempo está passando e as almas estão indo para o inferno. Irmãos, chegou o tempo de sermos conhecidos como homens de Deus, como Elias, como Eliseu. Precisamos ser conhecidos como homens de Deus, e não como homens que falam e não vivem, falam e não cumprem, e não como homens interesseiros, amantes de si mesmos, como homens hipócritas, fingidos, como homens que não amam o rebanho ou exploram simplesmente o rebanho. Precisamos ser conhecidos como homens de Deus. Chegou o tempo das pessoas serem informadas que na cidade onde moramos há homens de Deus de verdade. Há homens que oram e Deus responde, que oram e Deus cura, que oram e Deus batiza com o Espírito Santo. Precisamos, chegou o tempo das pessoas reconhecerem a palavra de Deus na nossa boca como palavra da verdade. Chegou o tempo de sermos homens como Paulo, que pregava com lágrimas e poder, seja na prisão ou em liberdade, com dinheiro ou sem dinheiro, com poder ou sem poder, passando privações na saúde, ou quando acicatado pelos espinhos. Precisamos, irmãos, voltar às origens, voltar ao primeiro amor. Precisamos. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, amados, amigos, pastores e companheiros. Vai ter muita surpresa no dia de encontrar com o Senhor. Vai ter muito pastor no inferno. É tão triste o que eu estou te falando, mas o Espírito Santo me impulsiona a dizer: vai ter muito pastor no inferno, evangelista, presbítero, diácono no inferno. Que tristeza, meu Deus, tem misericórdia de nós. Chegou o tempo de sermos pastores como Pedro, que não vendia a graça de Deus por dinheiro. Tem uma turma por aí que a gente conhece que está vendendo a graça de Deus. Está muitas vezes pior do que a Inquisição da Igreja Católica, muitas vezes pior. Muitas vezes pior do que as vendas de indulgências da Igreja Católica, muitas vezes pior. Não aceitava, chegou o tempo de sermos pastores como Pedro, que não vendia a graça de Deus por dinheiro, não aceitava ofertas hipócritas, e mesmo desprovido de prata e ouro, via o poder de Deus realizando grandes prodígios por seu intermédio. Chegou o tempo de sermos pastores como João Batista, que estava pronto a perder a vida, mas jamais negociar os absolutos de Deus em seu ministério. E o que tem de gente negociando o seu ministério por dinheiro e por tantas outras coisas não está escrito. Precisamos, irmão, chegou o tempo de imitarmos o grande supremo pastor das ovelhas, Jesus Cristo, que foi manso e humilde de coração, amou suas ovelhas até o fim e deu por elas sua própria vida.
Que Deus nos dê pastores segundo o seu coração. Que Deus nos faça pastores segundo o seu coração. Que Deus nos ajude com a sua graça, com seu Espírito, com a sua palavra, a sermos pastores que venhamos dar a vida pelas ovelhas, independente da circunstância. Essa é a palavra de Deus para os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, para os trabalhadores da seara, para os líderes de departamento, de irmã, de jovem, de criança, adolescente. Medita nessa palavra. Você tem sido verdadeiro para com Deus e para com o povo. Deus te abençoe, amado. Abraço.